gente, bom dia! Pensa numa pessoa tensa, nervosa. Hoje eu fiquei nervosa. A gente fica, né? Acontece com todo... Mas se você já passou por isso, é o desespero, o caos, o pânico da Terra chamado tela preta. Se você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando. Você sabe, isso começou ontem à noite. Bugou, né? Bugou geral. Não desliga, não liga, não vai pra lugar nenhum. E eu falei, ótimo, então a minha vida está congelada, que eu faço amanhã a última live dessa primeira temporada de lives da Manhã Disruptiva. Não temos telefone, não temos nada, não tem acesso a nada, não consigo ligar pra ninguém, não consigo olhar o WhatsApp, não consigo olhar mensagem no Instagram, não consigo olhar nada. Nada tá aqui. Aí pensei, cara, eu tenho um telefone antigo, né? Eu tenho um telefone que eu tenho um chip que eu uso só pra coisa de trabalho. E aí falei, já sei, velho, vou pegar o meu telefone antigo, vou baixar o Instagram nele, porque nem Instagram tem, é basicamente uma linha que eu uso pra coisa de trabalho. E eu falei, cara, vou instalar o Instagram e vamos ver o que acontece. Instalei o Instagram, fiz o meu login e falei, beleza, a questão da live tá resolvida. E aí o que eu faço? Como eu gravo a live com um aplicativo que eu tenho no meu computador também, falei, beleza, eu coloco a live pra transmitir, gravo e vai dar tudo certo. Cara, galera, no final da live, deu um pico de luz aqui em casa e caiu o modem, caiu a internet, a live travou e o meu computador desligou. Meu computador desligou, parou de gravar a live. Travou no Instagram, eu não consegui retornar, perdeu a live que tava gravada aqui também. Eu falei, cara, que beleza. Pra gente despedir bem, né? Pra gente despedir bem. Acho que o Instagram não tá querendo que a gente acabe com as lives aqui, assim. Não, mentira. Então, o que eu falei? Vou gravar pra gente fazer um resumo do que a gente conversou na live de hoje, pra ficar registrado o final das nossas manhãs disruptivas. Obrigada por quem entrou ao vivo lá no Insta. Hoje entrou uma galera boa lá. Valeu por todo mundo que tava junto. Obrigada por todo mundo que acompanhou o projeto desde o começo, né? Essa primeira temporada de lives. Foram 30 episódios. Eu tava fazendo as contas, velho. Foram 6 semanas. 6 semanas de live, 6 semanas de conteúdo, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Então, cara, obrigada por todo mundo que participou, por todo mundo que tava junto. E eu espero ver vocês agora sempre no podcast Papo Cabeça. A gente vai continuar com o projeto das reflexões. E aí só vai ficar num formato diferente, né? Ao invés da gente se encontrar todos os dias ao vivo lá no Insta, a gente vai se encontrar todos os dias no podcast Papo Cabeça. Vai pro ar aqui no YouTube, então eu vou fazer da mesma forma que foi a primeira temporada do Papo Cabeça. Então eu vou gravar, ele vai vir pro ar aqui no YouTube também e nas principais plataformas de áudio, né? Então Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts e Castbox, vai estar tudo lá. E vocês vão conseguir acompanhar tudo. Espero contar com todos vocês e que a gente continue nessa troca, cara, muito massa que tá rolando aí, de fazer reflexões acerca dos filmes e agora minisséries também, que eu acho legal. Já tô com uma outra em mente aqui, muito massa. Vou fazer uma pesquisa lá no meu Instagram, assim que eu conseguir aqui, que parece que eu vou ter que restaurar o meu iPhone, ou eu vou ter que... Eu liguei lá pra Apple antes de começar a gravar esse vídeo. Tem alguns procedimentos aqui que eu vou tentar fazer. Mas enfim, em breve essa situação vai estar resolvida. E eu vou fazer uma pesquisa lá, porque eu quero saber se vocês gostam de filme de desenho. Eu sou apaixonada por filme de desenho, Disney, Pixar, adoro mesmo. E eu tava querendo fazer umas temporadas ali, porque vai vir um negócio diferente, tá? Vão vir umas coisas diferentes aí, que a gente vai linkar muito com essa questão do autoconhecimento e novidades em breve, é só vocês acompanharem tudo. Cara, ó, quer saber de tudo que vai rolar? Tem 2 jeitos fáceis. O Instagram, lá no Stories, e o canal do Telegram, Galera da Expansão, tá? Eu vou inclusive deixar o link do canal do Telegram aqui embaixo do vídeo, na descrição, tá? Quem quiser entrar, lá vai ser, é um canal que vocês conseguem ficar por dentro de tudo que rola também. E aí vão vir muitas coisas legais e uma das coisas que eu tava pensando vão ter a ver aí com filmes de animações também.
Então eu quero saber se vocês gostam, se vocês curtem esse tipo de vídeo, né? Porque aqui também não é só sobre o que eu gosto. É claro que tem que ser o que eu gosto também, mas tem que ser o que vocês gostam. Ó, live de hoje. A gente começou a nossa manhã disruptiva, né? Lá no Instagram, a gente começou com a música Redemption Song, que eu tinha falado com vocês que eu iria começar a semana com essa música, e aí eu decidi deixá-la pro final, pra gente fechar essa primeira temporada das lives com essa música do Bob Marley, que eu amo, Redemption Song, que chama Canção de Redenção. E pra gente seguir mais ou menos a mesma linha, o mesmo formato lá do Insta, vamos lá. Letra da música. E vou colocar ela na playlist da Manhã Disruptiva também, tá? Então, lembrando, lá na bio do meu Instagram tem o linkzinho, o ícone pra vocês irem pra playlist do Spotify. Essa música já vai pra lá assim que for resolvido tudo aqui no telefone. Se bem que eu consigo colocar aqui pelo computador também, né? Vamos lá, música, Redemption Song, Bob Marley. Velhos piratas, eles me roubaram. Me venderam para navios mercantes. Minutos depois de eles terem me tirado do poço sem fundo. Mas minha mão foi fortalecida pela mão do Todo-Poderoso. Nós avançamos nessa geração triunfantemente. Você não vai me ajudar a cantar estas canções de liberdade? Pois tudo que eu sempre tenho, canções de redenção, canções de redenção. E aqui pra mim, a estrofe que me fez amar esta música desde sempre e que é uma das grandes mensagens de tudo que a gente vem conversando ao longo dessa semana, das lives que envolveram o filme, né, do Golpe Duplo e o documentário Explicando a Mente, que é: libertem-se da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar as nossas mentes. Libertem-se da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar a nossa mente. Não tenha medo da energia atômica, porque nenhum deles pode parar o tempo. Até quando vão matar nossos profetas, enquanto nós permanecemos de lado, olhando? Alguns dizem que isso faz parte. Nós temos que cumprir o livro. Até quando? Ajudem-me a cantar estas canções de liberdade, pois tudo que eu sempre tenho, canções de redenção, canções de redenção. Cara, a letra é muito massa, é muito profunda. E, gente, assim, ó, eu repito essa parte, assim, ó, do libertem-se da escravidão mental, né? Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. É isso que fica, sabe, fica reverberando assim, cara, ó. Libertem-se da escravidão mental. Ninguém além de vocês mesmos pode fazer isso. Escravidão mental é tudo aquilo que tentam fazer a gente acreditar de alguma forma e que não foi nós que, de forma ativa, decidimos acreditar ou decidimos programar. Por isso, cara, é que eu bato tanto na tecla de que a gente precisa ganhar consciência da gente, sabe? Do nosso ser, de como que a gente funciona, como que a nossa mente é programada, como que ela é setada. E tudo que acontece na nossa vida o tempo inteiro é reflexo da programação que existe ali, das nossas crenças, das verdades às quais nós fomos expostos a nossa vida toda, e isso vai construindo o nosso banco de dados. E esse banco de dados é o que serve de embasamento para as micro decisões que a gente toma na nossa vida todo santo dia. Então, a gente precisa estar muito atento ao que está externo tentando entrar, o que entra mesmo quando a gente não tá percebendo, né? Então, cara, você tá ali na cozinha, a televisão tá lá ligada no jornal. Velho, a informação tá entrando. Tá entrando e tá construindo mapa. Tá entrando e tá construindo mapa. Tá fazendo parte do seu acervo, do seu banco de dados de informação. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque isso tudo é input que tá chegando.
né? E além da gente prestar atenção nisso, no que tá vindo de fora e tá me programando, embasando as minhas decisões, também estar atento ao que eu estou buscando colocar como input na minha mente. Porque eu busco o input, jogo o input e aquilo ali vai fazer parte do meu acervo. Então, o que você tem buscado? Né? O que você tem buscado construir o que você tem buscado de input para poder fazer parte do seu acervo? Como que você tem se programado? Né? O que você tem buscado ativamente que está construindo a sua programação mental? Né? E aí, como que a gente linkou isso com toda a linha de raciocínio lá acerca do filme Golpe Duplo, que foi aquela cena que... basicamente aquela cena do estádio que norteou a nossa linha de reflexões essa semana, porque a ideia aqui essa semana era a gente conversar bastante acerca de programação mental, né, de como que a nossa mente é programada. E aí, todo o trabalho que os trapaceiros fizeram, né, ao longo do dia anterior, da noite, os micro detalhes que eles foram ali prestando atenção para ir programando de alguma forma a mente do Yuan, que foi a pessoa que sofreu o golpe, e como que na hora certa aquilo funcionou, né? Ele usou de todos os recursos que foram imputados nele para tomar uma decisão. Para tomar a decisão de escolher o número 55. Né? Tudo que foi sendo programado no cartaz do elevador, os cartazes na rua onde ele passava, o lobby do hotel, as pessoas com a camisa, com a cor do time, com o número 55, o caminhão plotado que passou na frente dele, o rosto familiar, ele do lado do carro dele no trânsito, gritando, xingando de alguma forma, tentando chamar a atenção para que ele visse aquele rosto ali e depois, mais tarde, aquilo seria um rosto conhecido, um rosto familiar, né? Quando ele pegou o binóculo para poder escolher o número 55. Então, até a plaquinha, né, no porteiro do hotel, tudo nos micro detalhes para que aquelas informações fossem entrando de forma inconsciente e depois, quando ele precisaria tomar uma decisão, ele se embasou do quê? Do acervo que ele tinha, das informações que ele tinha guardado na mente subconsciente dele. Né? Então, isso foi feito. E aí, pra gente poder fechar, né, que hoje, sexta-feira, o dia que a gente fecha as nossas reflexões, a nossa linha de raciocínio em cima do que a gente estava estudando na semana anterior, pra na próxima semana começar uma nova reflexão, que vai ser em cima da minissérie Nada Ortodoxa. Eu já tinha divulgado lá no Insta desde quarta-feira, né? Então, galera que tá aqui no YouTube, se a gente não tá junto lá no Instagram ainda, vamos junto lá. Lá é o lugar onde vocês ficam sabendo tudo primeiro, né, em primeira mão. E lá eu já tinha divulgado que na próxima semana as nossas reflexões aqui vão girar em cima da minissérie Nada Ortodoxa, que tá no catálogo da Netflix. É uma minissérie, tipo, né, incrível. E hoje, pra gente fechar, que essa semana a gente fez uma dobradinha, né? A gente fez uma dobradinha do filme Golpe Duplo com uma série da Netflix que chama Explicando. Então, o Explicando é uma série que tem vários capítulos, vamos dizer assim, vários episódios curtinhos, explicando coisas diferentes, né? E aí tem um dos episódios que é o Explicando a Mente, Memória, né? Porque dentro do Explicando a Mente tem vários assuntos, inclusive super interessantes. É uma série que eu adoro, eu super recomendo. São episódios curtinhos de 20 minutos, 30 minutos. Aí tem o Explicando a Mente, Estresse. Explicando a Mente, Ansiedade, e tem o Explicando a Mente, Memória. Então, o que eu tinha recomendado era para vocês assistirem as duas coisas, né? Assistir o filme Golpe Duplo e depois assistir o Explicando a Mente, Memória. E aí eu fiz uns highlights aqui pra gente trocar uma ideia, que a gente começou lá na live do Instagram, que não gravou, mas é por isso que a gente tá aqui agora, pra gente poder fazer os links com as coisas que aconteceram no filme e com as coisas que a gente pode levar pra nossa vida também. Cara, eu já comentei com vocês, né? Eu trabalhei muito tempo como professora de inglês, que é uma coisa que eu amo, inclusive. E dentro do processo de aprendizado, era uma das coisas que mais me fascinava, né? Como que o nosso cérebro aprende alguma coisa nova? Como? E o que está envolvido nesse processo de aprender alguma coisa nova? E uma das coisas que me fascinava era essa capacidade do cérebro de reter uma informação, armazenar essa informação e depois usar essa informação no futuro.
E a forma como isso acontece com o novo idioma, eu era fascinada por esse processo. Então eu gostava de estudar não só o inglês, né, e ensinar estudar, obviamente, as técnicas de ensino, quando a gente faz curso de formação de professores e tudo mais, né, isso, a gente estuda isso, técnicas, dinâmicas, ferramentas. Mas eu também era fascinada por estudar o processo dentro do nosso cérebro. Como que aquilo ali acontecia, né? E fui caminhando por essas trilhas, por essas estradas e encontrando muitas respostas que eu particularmente acho muito interessante. E muita coisa tá nesse documentário que tá no Netflix, que fala o seguinte, cara, aí, ó, vamos lá, vamos juntar, porque aí, ó, vou lembrando de coisa que a gente conversou na live, você já me conhece, a pessoa é assim, né? A gente daí vai e volta, aí junta, conecta, vamos embora que dá certo, no final dá certo e a gente consegue conectar tudo. A gente sempre conversa, cara, aqui nas lives, que o ser humano é um ser integral, né? Nós somos um ser integral, nós não existimos em caixinhas separadas, nós não existimos em esferas, em dimensões apartadas, né? Nós somos uma coisa só. Então, a mesma Renata que trabalha, que estuda, que tem um relacionamento, que é filha, que é irmã, que é tia, que é nora, que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E cada areazinha dessa da minha vida tem um impacto sobre outra. Porque nós somos seres integrais. Tudo. Quando eu quero aprender algo novo, então, para o meu cérebro aprender algo novo, se eu tiver um bom foco, se eu tiver uma boa alimentação, se o meu organismo fisiologicamente estiver equilibrado, o meu processo de aprendizado, ele é mais fluido, ele vai ser mais fácil em função de uma série de outras coisas. Sono, disposição, né? Porque tudo isso vai interferir no processo, porque nós não existimos de forma isolada, né? Então, um negócio que eu sempre batia na tecla, cara, é assim, ó, se você dorme bem, se você se alimenta bem, se você faz uma boa atividade, se você faz atividade física, né, se você vai cuidando de vários aspectos, né, de vários pilares da sua vida, se você é uma pessoa centrada espiritualmente, emocionalmente, cara, isso tudo afeta o seu processo de aprendizado. É assim com atletas também, né? Os atletas que dormem bem, que se alimentam bem, que têm uma vida mais equilibrada, geralmente eles apresentam uma performance diferenciada. Por quê? Porque nós somos seres integrais, né? A gente existe em conjunto. E aí, pensando nisso, eu sempre recomendei meditação. Independente, cara, para quem estuda um novo idioma, para quem está em processos de autoconhecimento, para quem está querendo promover transformações na vida, a meditação, eu falo que assim, ó, nunca vai existir uma contraindicação para meditação. Não vai existir. Fala assim, ó, não medita não, porque eu acho que nesses casos a meditação não é indicada. Não existe. Meditação, técnicas de mindfulness, sempre são indicadas, é sempre bem-vindo e sempre auxilia nos nossos processos. E aí, uma das primeiras coisas que aparece lá no documentário, explicando a mente e memória. A meditação melhora a nossa capacidade de focar. E a nossa capacidade de focar melhora a nossa memória. Olha como que uma coisa leva a outra. Então, cara, quer dizer que se eu medito, eu tenho uma capacidade maior de me concentrar, de focar em algo. E se eu consigo me concentrar mais e focar mais em algo, eu melhoro a minha capacidade de memorizar. Então, os processos de aprendizado são facilitados quando, por exemplo, a gente inicia práticas de meditação. Isso é algo que eu achei muito interessante no documentário. Outra coisa muito massa a gente entender, quando a gente vai estudando o cérebro humano, né? Existe uma parte do nosso cérebro chamada de hipocampo. O hipocampo é uma estrutura, enfim, localizada lá nos lobos temporais e é considerada a principal sede da memória. E é um componente importante do nosso sistema límbico, né? Então, lá, o hipocampo, parte importante, sede da memória. Quando nós somos submetidos a alguma atividade que envolva ou que tenha uma carga emocional forte, e aí quando a gente fala de emoções, a gente está falando da amígdala, né, que é uma outra partezinha lá do nosso cérebro. Quando a gente fala de emoções, a gente vai falar de amígdala.
Quando a gente está numa situação que envolve muita emoção, né, que tem um impacto emocional grande ali, a amígdala, ela exerce uma interferência grande no hipocampo, que é a área da memória. Como se ela como se ela aumentasse, de alguma forma, aquela memória que está sendo armazenada, se ela está sendo armazenada sob um impacto emocional, com emoções envolvidas no processo, a memória ela vai ser guardada de uma forma mais vívida. É basicamente isso que eles trazem ali no documentário. E por quê? Isso aí a gente já explica pela neurociência também, né? O nosso cérebro aprende de duas formas. Por repetição, né? Então eu repito. Nesse processo de repetir, o nosso cérebro ele vai criando redes neurais. Quanto mais eu repito, aquele caminho, mais forte vai ficando aquela rede neural. Quanto mais forte fica aquela rede neural, mais automático vai sendo o meu comportamento, a minha ação, a minha fala, quando a gente fala, por exemplo, de um novo idioma, né? Então, quanto mais eu repito, mais automático vai ficando. Por quê? Porque a rede neural, ela tá forte, ela tá ficando pavimentada. Quando a amígdala interfere no hipocampo, a memória ela vai sendo armazenada de uma forma mais vívida. Então, quando eu repito, ou quando eu tenho um forte impacto emocional. Duas formas do nosso cérebro aprender, né? Uma outra forma que a gente geralmente grava muito uma nova informação é quando alguém está contando uma história pra gente. Já repararam isso? Quando alguém tá te contando uma história, fala assim, cara, vou te contar um negócio. Você para na hora. Você para na hora pra prestar atenção. Eu falo que eu tive uma experiência que eu falei assim, velho, é isso, tudo faz sentido, né? Eu já falei com vocês, eu tenho uma sobrinha, ela tá com 2 anos e meio, e quando ela tava com 2 anos e pouquinho, a última vez que a gente encontrou no começo desse ano, o meu irmão e a minha cunhada têm o costume de levar ela pro teatro, ela ama teatro. E aí eu fui com ela no teatro pela primeira vez. E eu falei, cara, como hipnotizar uma criança de 2 anos? É isso, leva pro teatro. Criança de 2 anos ficar quieta durante mais de 1 hora e meia, leva pro teatro, cara. Minha sobrinha ficava assim, ó. Ela não piscava. Hipnotizada. Por quê? É lógico, tinha uns elementos lúdicos, né? Tinha um monte de coisa rolando ali, mas ela estava prestando atenção em alguém contando uma história. O nosso cérebro, ele conecta quando alguém está contando uma história. E aí fica mais fácil de nós iniciarmos também processos de memorização. Isso é muito, muito interessante. Outra coisa massa, quando nós conseguimos associar uma parada que a gente está aprendendo com uma informação que já existe na nossa mente. Então eu tô aprendendo alguma coisa e essa coisa que eu tô aprendendo, ela se associa com um negócio que eu já sei. É mais fácil de eu criar novas conexões e armazenar aquela informação. Recíproca é verdadeira. Se eu tô aprendendo uma parada que eu não sei, que eu nunca tive contato antes, e eu não tenho nada ou pouquíssimo material armazenado no meu banco de dados, ou seja, eu não vou conseguindo associar aquilo que eu estou aprendendo com algo que eu já sei, o processo ele é menos fluido, vamos dizer assim. Quanto mais eu consigo associar com coisas que eu já sei, mais fácil de eu armazenar a informação, né? Por que Jesus, para quem acredita, enfim, né, quando ele veio e ele conversava lá por parábolas, que ele ia contando histórias, várias coisas aí envolvidas, né? Histórias, então as pessoas se conectavam. 2, quando a gente usa metáforas, quando a gente usa de parábolas, eu vou pegando elementos que já são conhecidos de quem eu tô querendo explicar alguma coisa, eu pego um elemento que já é conhecido e vou introduzindo novos, porque fica mais fácil da pessoa fazer associações. Ah, então isso que ele tá falando, isso desse jeito, a pessoa conecta e entende o que você tá querendo dizer, né? Então eu achei isso também
massa, e o jeito que o documentário explica é muito, muito legal. E por fim, pra gente poder fechar, a questão de passado e futuro. Eles falam que eles fizeram um experimento onde eles submeteram pessoas a uma tomografia para eles poderem avaliar áreas do cérebro que estavam sendo ativadas. E aí pediu para a pessoa se lembrar, fechar os olhos e se lembrar de uma situação do passado, uma memória passada. Beleza? Quando a pessoa fechou os olhos e se lembrou de uma memória passada, determinadas áreas do cérebro dela se ativaram. E aí depois repetiram o processo, só que agora a pessoa teria que projetar uma situação futura. Então falaram com a pessoa, agora você imagina uma situação futura. Aí a pessoa fechou os olhos e imaginou uma situação futura. As mesmas áreas do cérebro foram ativadas. As mesmas áreas do cérebro foram ativadas. Ou seja, o nosso cérebro não sabe fazer essa distinção, essa diferenciação entre passado e futuro. Quando você fecha os olhos e pensa no passado ou imagina uma situação futura, são exatamente as mesmas áreas do cérebro que estão sendo ativadas. E aí fica aquela provocação, né? Então, cara, quem vê? O olho ou a mente? Quem vê de verdade? O olho ou a mente? E vale muito a pena a gente refletir sobre isso, e é muito legal quando a gente também reflete sobre isso e pensa em técnicas, por exemplo, de visualização criativa, né? Quando a gente fala, poxa, imagina a vida que você quer, o relacionamento que você quer, o cenário que você deseja viver, as coisas que você quer conquistar, os seus sonhos. Imagina e coloca o máximo de detalhes que você conseguir para ir transformando isso numa coisa viva na sua memória, sabe? Imagina, porque você está ativando áreas do cérebro e o seu cérebro não sabe se aquilo é real ou não, porque ele não faz diferença entre futuro e entre passado. Então, se você tem essa memória armazenada e aquilo de alguma forma vai interferir na sua forma de se comportar, isso interfere no seu comportamento, nas suas ações, porque essas memórias seja do futuro, né? Então é um processo que eu acho importantíssimo, que a gente fala de memória do futuro. A gente consegue construir memórias do futuro através de técnicas de visualização criativa. Isso vai ficando armazenado, além, é claro, de nós estarmos criando isso holograficamente no campo sutil, né? No campo do nosso pensamento. Tudo é criado duas vezes. Primeiro a gente cria com a mente, depois a gente condensa essa energia e traz para matéria, traz para o mundo físico, para o mundo das formas. Então tudo começa primeiro no nosso pensamento. E quando a gente pensa, nós também estamos construindo redes, estamos registrando memórias. E se aquela memória está registrada, fala assim, olha, uma pessoa bem-sucedida, olha, uma pessoa que conquistou isso, uma pessoa que conquistou aquilo, e é você. Isso vai te levar a ter os comportamentos que esta pessoa tem. Essa pessoa que é bem-sucedida, essa pessoa que teve essa ou aquela conquista. Você vai inconscientemente começando a construir hábitos e a ter comportamentos que são os comportamentos que essa pessoa que realizou essas coisas aí tem. Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar. Então, cara, isso é muito, muito interessante. Mergulhar nesses estudos é muito interessante. Se eu puder, né, deixar como um recado final dessa semana toda que a gente está conversando sobre programação mental e sobre memória, como que nós armazenamos informações e como que tudo que está à nossa volta de alguma forma interfere nas nossas micro decisões diárias, seria ganhem cada vez mais consciência dessas coisas, sabe? De como que vocês se programam, como que a gente consegue construir as coisas a partir da nossa memória, a partir dos nossos hábitos, a partir dos inputs que a gente escolhe para fazerem parte do nosso sistema e do nosso banco de dados interno. Certo? Galera, é isso. Esse foi mais ou menos assim um resumo do que eu tinha separado pra gente trocar de ideia lá na live. Chegamos ao final da primeira temporada das Manhãs Disruptivas. Espero que tenha sido massa, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido
cara, produtivo de alguma forma, que tenha agregado na vida de vocês, na caminhada de vocês. Depois teremos outras temporadas. Renata, quando? Não sei quando teremos outras temporadas, mas teremos. Mas a partir da próxima semana, o que de fato vai acontecer são os episódios diários de segunda a sexta-feira do podcast Papo Cabeça, num novo formato, com uma outra pegada. Espero vocês segunda-feira para vocês conferirem como que vai ser essa nova jornada do podcast. Vai estar disponível também nas principais plataformas de áudio e muitas novidades estão vindo por aí. Então, cara, eu espero que a gente continue junto lá no Instagram, @RenataSimõesYellowBlack, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. E espero também que a gente esteja sempre junto nos episódios do podcast. Valeu, obrigada por quem fez parte dessa primeira etapa deste projeto. A gente segue com filmes e reflexões. Um ótimo final de semana para todo mundo. Hoje é sexta-feira e vamos junto. Um beijo enorme para todos vocês e a gente se encontra em breve. Tchau!